Olá, bom dia, graça e paz. Eu nessa manhã quero trazer algo da parte de Deus para compartilhar contigo, que está lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, e o versículo 7 em diante. E voltou o Senhor e novamente tocou em Elias e disse: Levanta-te, porque a tua viagem será muito longa. E Elias levantou, comeu e bebeu e partiu, e viajou ao monte do Senhor, o Monte Horebe. Através desse texto, eu quero estar compartilhando contigo, com você nessa manhã, algo da parte de Deus, algo que o Espírito Santo tem falado no meu coração, que muitas vezes na nossa vida, a nossa vida é assim como uma viagem. Eu gosto de falar nisso, muito nisso. E a viagem, ela é algo muito cansativo, sabe? Eu me lembro quando eu era criança, eu viajava e eu achava muito bacana, muito legal. E aí fui crescendo e eu percebi que o legal da viagem não é o lugar de passagem, não é viajar, estar no momento da viagem, e sim o local de destino. Ou melhor, o bom é que se nós tivéssemos como nos teletransportar, sabe, para um lugar desejado, assim a gente não se cansaria tanto com essa viagem. Por exemplo, eu já viajei em torno de 7, 8 horas, foi o máximo que eu viajei de carro, dirigindo, para chegar em outro estado. E o quanto mais eu andava, mais estrada aparecia. E aí, muitas das vezes, eu olhava para o lado e percebia que parecia que o destino não ia chegar. Eu olhava aquela estrada e parecia que eu não ia chegar nunca. Quanto mais eu andava, mais estrada aparecia, sabe? E o que nos faz ter que parar para descansar. Eu me lembro que eu parei umas 3 ou 4 vezes para descansar. E à medida que a gente vai parando também, o tempo que vamos descansando vai aumentando também o tempo de viagem. Isso nos causa um grande desgaste. Assim também é a nossa vida. A gente tem os nossos objetivos, traçamos metas e começamos uma viagem até chegarmos ao planejado. E a gente planeja muitas coisas, então muitas vezes a gente vai cansando ao ver que a estrada é longa. A paisagem parece passar muito devagar, assim como uma viagem, quando a gente olha lá no horizonte, no distante do horizonte, a paisagem parece não mudar. Lá no distante redor do horizonte não parece mudar, as formas parecem serem as mesmas. Então a gente para descansar, e aquilo que estávamos empolgados ao iniciar a jornada, agora nós precisamos parar com aquilo, com essa empolgação, nós precisamos descansar. E é nessa hora que muitos de nós olhamos para trás, assim como a mulher de Ló, ficando presa ao caminho anterior, porque a estrada de onde eu venho, essa eu sei que é boa, sabe? Então às vezes o medo do novo, o novo me traz medo e me faz não querer avançar. E a estrada lá na frente eu não conheço, isso é novo para mim. E é nessa hora da parada, para a gente descansar, que a gente olha para as circunstâncias que nos mostram como que se fosse, sabe, um mapa, como que se fosse uma mensagem dizendo aquilo que podemos ver, o local que paramos ainda é mais perto. A gente começa a fazer algo analítico e começamos a analisar que ainda dá tempo de voltar, porque ainda é mais perto de voltar do que ir até o ponto que nós precisamos ir, ou melhor, do que irmos até o objetivo. Então essas paradas nos mostram, nos trazem um mapa para que a gente possa analisar isso. E a gente começa a pensar e analisar nesse mapa: poxa vida, eu ainda posso voltar, ainda dá tempo de voltar. E muitas das vezes essa parada que é crucial,
Mas, no entanto, a gente não pode esquecer que a cada dia basta o seu próprio mal. E sabe, se nós temos a força de hoje, se Deus nos deu, pela misericórdia dele, o dia de hoje, ele nos deu também a força para que nós pudéssemos trabalhar no dia de hoje, sabe? Andarmos no dia de hoje. E se ele deu essa força para nós, no dia de hoje, vamos usá-la para hoje. Porque certamente, se o Senhor nos permitir, amanhã estamos vivos, ele vai nos dar mais força para o amanhã. E aí nós vamos ter essa porção de amanhã, para os problemas de amanhã. E além do mais, como a palavra diz, o amanhã pertence a Deus. E as guerras são feitas de batalha, sabe? As quais são ganhas dias após dia. E por isso, assim como em um tribunal, mais ou menos como que, né, num tribunal, eu penso de uma forma mais prática, onde existem vários longos processos, assim também a nossa vida. Apresentamos a gente muitas vezes uma versão ao qual no final, assim como nesse tribunal a gente apresenta essa versão, onde no final é o juiz em que vai determinar e dizer se o processo vai ter êxito. O problema é que, diante disso, às vezes a gente quer fazer o papel de réu e o papel de juiz, apresentando o processo e julgando de uma forma negativamente. Então, o que nós não podemos esquecer é que não é ruim ter vontade de desistir. O ruim, sim, é atendê-la. E eu me lembro muito bem o Senhor, o nosso Mestre Cristo Jesus, dizendo: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. E aí eu me paro para entrar num contexto do que aquilo que nós estamos falando hoje. É como se Cristo estivesse na mesma viagem que nós, ele estivesse fazendo a viagem aqui na terra e ele dissesse assim, mais ou menos para Deus: Senhor, se possível, eu quero retornar, eu vou voltar para minha casa, eu não quero chegar até o local de destino que o Senhor tem preparado para mim. Passa de mim esse cálice, passa de mim essa viagem, eu não quero fazer essa viagem, passa de mim isso, porque está muito difícil, ou em outras palavras, Senhor, está muito pesada essa viagem, está difícil demais, se possível eu não quero mais seguir em frente. Mas uma coisa que eu digo, que bom que existem as conjunções adversativas, sabe? Mas, sobretudo, no entanto, entretanto, seja feita a tua vontade e não a minha. E quando não fazemos a nossa vontade, conseguimos ver de outro ângulo, aonde a viagem, passamos de motorista a passageiro, entregando a direção do veículo para aquele que nos levará, não ao nosso local planejado, e sim além, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Por isso, aproveite a viagem para descansar, mas descanse com a viagem prosseguindo. Ou seja, como assim, Rael? Sim, porque agora não é mais você que vai dirigir, mas sim, deixe que o motorista guie você, enfim, apresente o seu plano de viagem ao motorista, que ele vai mostrar o plano dele, o qual sempre é melhor. E esse motorista é Cristo Jesus, esse motorista é o nosso amigo Espírito Santo, aquele que está sempre junto de nós, aquele que nos guia, aquele que, quando nós liberamos a nossa vida como um veículo, ele dirige a nossa vida e a gente pode estar sempre levando e conduzindo a palavra do Senhor, o reino dos céus aqui na terra. Por isso eu quero deixar para você isso, assim como Elias, ele teve essa longa viagem de 44 dias
Muitas vezes nós cansamos e queremos desistir, mas o Senhor ele nos diz, a viagem é longa, mas coma e beba, se alimente, que a sua viagem terá êxito. E assim como Elias comeu, bebeu e se levantou e prosseguiu, eu digo para você, prossiga, se fortaleça e continue nessa viagem, que você certamente terá êxito. Entregue a sua direção, a direção da sua vida, nas mãos dele. Em nome de Jesus, eu quero deixar essa mensagem para você. Amém? Um grande beijo no seu coração e Deus o abençoe.